Olá galera do canal Farmacotransmissão. Hoje o grupo de estudos em saúde traz para você a aula Respostas hormonais ao exercício físico. As informações que vamos trazer aqui são úteis tanto para você que é sedentário quanto para você que é ativo. Por que será que demora tanto para a gente perder peso ou ganhar massa muscular? Será que existe uma maneira de otimizar o emagrecimento e a hipertrofia muscular? O sistema endócrino é formado por um conjunto de glândulas que apresentam como atividade característica a produção de secreções denominadas hormônios, que são injetados diretamente na corrente sanguínea. Os hormônios são substâncias químicas com alto grau de especificidade sobre determinadas células, as chamadas células-alvo. Eles podem modificar a taxa de síntese de proteína dessas células, assim como podem modificar a sua taxa de atividade enzimática. Eles também alteram o transporte através da membrana plasmática dessas células, através de um sistema chamado de segundo mensageiro, assim como podem induzir a sua atividade secretória. Dentre as glândulas do sistema endócrino, podemos destacar a hipófise, a qual é dividida em lobo anterior, o adeno-hipófise, e lobo posterior, ou neurohipófise. Ela é responsável pela regulação da atividade de outras glândulas e várias funções do organismo, como o crescimento. O pâncreas, que produz os hormônios insulina, a qual reduz os níveis sanguíneos de glicose e promove a síntese de proteínas, lipídios e glicogênio. E também o glucagon, que eleva os níveis sanguíneos de glicose, promove a glicogenólise e a gliconeogênese. Os ovários da mulher, que produzem o estradiol, responsável pela produção de ooócitos e os caracteres sexuais secundários. A progesterona, que promove o crescimento endometrial e prepara o útero para a gestação. A tireoide, que produz os hormônios triiodotironina, ou T3, e tiroxina, T4, responsáveis pelo controle da taxa metabólica corporal. A paratireoide, que produz o hormônio paratormônio, que promove a liberação de cálcio pelo osso, a absorção de cálcio pelo intestino e a reabsorção de cálcio pelo rim. Eleva também os níveis sanguíneos de cálcio e estimula a síntese de vitamina D3. E os testículos no homem, que produzem a testosterona, responsável pela determinação dos caracteres sexuais masculinos. E, finalmente, a medula suprarrenal, que produz a epinefrina e a norepinefrina, que facilitam a atividade simpática, aumentando o débito cardíaco, regulam os vasos sanguíneos, aceleram o catabolismo do glicogênio e a liberação de ácidos graxos. No córtex da suprarrenal é produzido o hormônio cortisol, que está diretamente envolvido na resposta ao estresse. Então, quais são os efeitos do exercício sobre a produção hormonal? Sabe-se que o exercício serve de estímulo para a secreção de determinados hormônios e de fator inibitório para outros, e que quanto maior a intensidade do exercício, maior a resposta da produção hormonal. O GH, hormônio do crescimento humano, também é conhecido como somatotropina. Ele tem como funções o aumento da captação de aminoácidos e a síntese proteica, assim como reduz a quebra de proteínas. Ele aumenta a utilização de lipídios e reduz a de glicose para a obtenção de energia e estimula o crescimento tecidual, como o de ossos e cartilagens. Sabe-se que o exercício estimula a liberação de GH e que quanto maior a sua intensidade, maior será a produção deste hormônio. Isso provavelmente ocorre porque o exercício estimula a produção de opiáceos endógenos, que inibe a produção de somatostatina pelo fígado, um hormônio que reduz a liberação de GH. Um fato interessante é que indivíduos destreinados apresentam uma maior liberação de somatotropina do que indivíduos treinados, e que esse aumento na liberação ocorre até mesmo antes do início do treinamento. Já os indivíduos treinados só começam a liberar o GH de 5 a 10 minutos depois do início da sessão. Isso provavelmente ocorre porque indivíduos treinados necessitam de uma menor síntese tecidual do que os destreinados.
Durante o sono, a síntese de GH é aumentada. Por isso, o horário ideal para o treinamento de força muscular é no início da noite, pois o estímulo à síntese proteica do período pós-exercício, somado aos efeitos do GH, potencializam o anabolismo. O hormônio antidiurético, ADH, também é conhecido como vasopressina. A sua atuação acontece nos túbulos coletores e nos ductos renais, onde ele controla a reabsorção de água, evitando a perda de urina. Durante o exercício, os níveis de ADH aumentam drasticamente. A atividade muscular provoca o aumento da transpiração e o ADH atua nos rins, aumentando a permeabilidade da água e, consequentemente, promovendo uma maior reabsorção. As catecolaminas adrenalina e noradrenalina, como é esperado, aumentam a sua concentração durante o exercício. Aumentam o metabolismo, aumentam a glicogenólise, com a consequente liberação de glicose, aumentam a liberação de ácidos graxos para serem degradados pelos músculos para gerar energia, aumentam a contração do coração, a vasodilatação nos músculos, aumentando o fluxo sanguíneo local. O cortisol, hormônio do catabolismo proteico, aumenta durante o exercício intenso. Ele aumenta a gliconeogênese, que é a formação de glicose por substratos não glicêmicos, e aumenta a mobilização de ácidos graxos. O glucagon e a insulina têm ações antagônicas. Enquanto o glucagon tem a sua liberação aumentada com o aumento da duração do exercício, aumentando a liberação de glicose, a insulina tem a sua produção diminuída com o aumento da duração do exercício, aumentando a captação de glicose. A testosterona, hormônio que define os caracteres sexuais, aumenta sua produção com o aumento da intensidade do exercício e estimula a produção de massa muscular. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da aula e curtam o canal. Até mais!